deu a louca na série analisando a Guerra dos Tronos, porque hoje o vídeo vai ser um capítulo somente. Mas a gente vai sobreviver, eu explico já já. E então, depois que eu terminei de ler esse 7º capítulo do Eddard, eu tinha que vir aqui fazer um vídeo só pra ele. E se você tá boiando nisso tudo que eu tô falando, seja muito bem-vindo nesse vídeo. Caiu de paraquedas, você está no vídeo analisando a Guerra dos Tronos, ó, descascando tudinho. A gente lê a Guerra dos Tronos, ou no meu caso, ou no seu, também pode ser pra reler a Guerra dos Tronos. De 5 em 5 capítulos a gente vem fazer vídeos aqui no YouTube pra gente conversar, analisando as decisões dos personagens. Nossa, tá sendo tão bom, tá sendo tão enriquecedor. Eu convido você para participar. Dá uma olhada aqui no box de descrições, porque a gente já tem vídeos anteriores. E lembrando que esse vídeo é uma exceção à regra. A gente vai conversar somente de um capítulo do livro. E outro aviso importante é que se você tem interesse em ganhar livros relacionados à Guerra dos Tronos, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos dessa série, os vídeos anteriores. E eu tô querendo fazer um super sorteio aí no final do ano. A gente já sorteou o livro lindo, que é o livro extra das Crônicas de Gelo e Fogo, que é o Mundo de Gelo e Fogo, e vem mais sorteios por aí. Nesse começo de capítulo, a gente tem aí a honra dos Starks e do Ned, como que ele fala de um jeito até... Eu me emocionei, eu não lembrava desse personagem. E como que ele foi cavaleiro, assim, perto dele, no último minuto do Jon Arryn, ele tinha sido nomeado cavaleiro, e era o sonho, era o menino que tinha esse sonho de vida. E o Ned tem toda a preocupação de como vai ser a comunicação da família do Hugh, que ele está morto. A tensão aí aumenta porque, poxa, o cara que podia esclarecer tanta coisa da morte do Jon Arryn aparece morto, e essa suspeita aí de ter sido o vassalo dos Lannisters. Aí o Ned vai também falar com o rei Robert. Tá todo mundo dizendo assim, ó, o rei, ele ontem lá, ele disse que ele vai lutar no torneio. Ele quer fazer uma luta lá corpo a corpo para participar do torneio. E é tudo meio maluco isso, né? É arriscado, o rei vai participar do torneio. E toda a condição do rei Robert. A gente tem nosso primeiro papo aqui, bem complexo, da conversa que o Ned tem com o rei Robert, porque tá todo mundo lá sem graça. Tem um cara, os cavaleiros colocando a armadura nele, e não tá dando certo. E o Robert é aquele rei ranzinza, né? Aquele rei sempre zangado, e ele fazendo grosseria com quem tá em volta. Ned chega e diz assim, olha, eu acho que essa armadura aí não é culpa do pessoal que tá se te arrumando, não. É porque você tá gordo e não dá armadura em você. E aí todo mundo fica com aquela tensão toda. Vocês gostaram dessa parte? Todo mundo naquela tensão toda, meu Deus do céu, falou com o homem, o que vai ser, o homem vai explodir, ele é super zangado, grosso. Aí o Robert dá uma gargalhada, gente, eu ri nessa parte. O Robert dá uma gargalhada e diz assim, Ned, você tem razão. Tá, vamos falar sobre poder e honestidade. O poder, meus caros senhores, ele vem carregado de algumas coisas pro bem e pro mal, como tudo nessa vida, né? Mas uma coisa bem forte do poder é essa coisa de quem tá em volta acabar sendo engolido por o que a gente vê lá na Sansa, né? O agrade a, o satisfaça-me. Ainda mais um rei assim, todo ranzinza como o rei Robert. Ninguém tem coragem de falar a verdade para o rei Robert. Ninguém tem coragem de falar a verdade, às vezes, para pessoas que têm um poder, de certa forma, ou político, ou até um poder financeiro mesmo. Eu lembrei muito nessa passagem de que, como o rei Robert gosta de ouvir a honestidade, mas tem pessoas que
a coisa da verdade, quer dizer que é difícil ter alguém com coragem de te dizer a verdade. Mas também tem tanta gente que não gosta de ouvir a verdade, prefere viver na mentira das pessoas paparicando o tempo todo. Eu lembrei muito também, isso não vale só pra política, porque o que me veio na cabeça foi o Neymar, o jogador de futebol, que passa, né, sempre por uma situação, assim, as situações que ele se envolve sempre me vem na mente, né, das coisas que eu fico acompanhando pelos jornalistas, é que existe também esse crescimento econômico, ainda mais de alguém tão jovem, e que ao lado acaba não crescendo, sendo infantil, e tem uma associação assim, eu vejo o Rei Robert assim como esse menino querendo ser menino o tempo todo, o Michael Jackson querendo ser menino, aquela síndrome de Peter Pan o tempo todo, e pessoas em volta tá sempre bajulando, tá sempre falando, olha, o problema são os outros, problema, você não tem problema, então tá tudo com os outros. Então a armadura tava pequena ali, e ninguém tinha coragem de dizer que claro, né, ninguém vai chegar pro cara e dizer assim, ó, tu tá gordo, como o Ned, ele tem uma relação assim, até mais propícia a isso. Por favor, não pegue seu chefe e vá saindo falando verdades, por favor, não é isso que eu tô falando. É que o jeito de falar e dizer um pouco de um jeito apropriado a real situação das coisas. E quer saber de uma empresa, uma família ou uma estrutura política poder ter uma grande chance de se dar mal, e isso vem muito no totalitarismo, no fascismo, né? É ter essa blindagem de não ouvir a verdade, de se achar certo o tempo inteiro. Bem, outra coisa aí que vem adiante é a preocupação do Ned com relação ao fato do rei estar sempre cercado de pessoas parentes da rainha. A gente tá nesse clima aí de que os Lannisters estão conspirando muitas coisas nesse trono, nesse governo. Agora imagina também se você que tem uma posição de status ou de poder se cerca pelos mesmos tipos de pessoas que têm os mesmos interesses, assim. É aquela coisa da sabedoria de ter pelo menos uma divisão aí de quem tá ao seu lado. Ned já percebeu claramente que a maioria de pessoas, parentes Lannisters ao lado do Robert, pode ser um perigo para a vida dele e para a própria política. E o Robert, mesmo que ele goste do Ned, da honestidade que o Ned tem para ele, o Robert, ele diz assim, poxa, é como se... Lembra quando a gente conversou no vídeo passado do torneio? Acho que foi o passado ou retrasado, acho que foi o vídeo passado. Sobre o torneio da mão, e que o Ned é aquele cara realista, aquele cara honrado, aquele cara que vai estragar a festa da galera, a festa do carnaval, ou da, sei lá, micareta, ou então a festa da sua cidade. E aí, o Rei Robert, ele gosta disso, e isso é importante, tá? Só que ao mesmo tempo ele diz assim, poxa, Ned, vocês do norte, vocês são por sempre tão assim, vocês não ligam para essas coisas de vocês são tão politicamente corretos. E ele diz, poxa, eu quero bater em alguém, eu quero extravasar toda essa raiva que tem dentro de mim. E aí a gente vai entender um pouquinho aí o Rei Robert, né? Quem é o Rei Robert? Ele é aquele cara infantil, assim. Ele é aquele cara que ele foi e lutou por um ideal. A gente tinha aí o Rei Aerys, que era o rei louco, que ia queimar tudo lá em Porto Real. Chega o Rei Robert, né? Com toda aquela treta que teve da Lyanna e tal. Aí chega o Rei Robert pra fazer um reinado mais justo, com aquele ideal. Mas quando ele chega pra ser rei, poxa, eu vou ser rei, eu vou ser poderoso. Ser rei não é assim. Ser rei tem outras responsabilidades. Ah, Homem-Aranha! Quanto maior o poder, maior a responsabilidade. E aí o Rei Robert, ele não tá muito acostumado com isso, junto o fato dele estar cercado de víboras, de cada um querer o poder para si mesmo ou ter outros interesses, e ele também se vê ali naquele poder que a gente fica sabendo, ele quer o quê? Curtir, dançar. Olha só o que ele diz pro Ned, ele extravasa, né? Ele já sonhou várias vezes em deixar o reinado.
O rei Robert tá no limite, ele não nasceu pra isso, minha gente, ele não é obrigado, ele quer outra coisa, quer dizer, ele é obrigado, mas ele quer outra coisa, e ele disse que ele poderia fugir para as cidades livres. O que ele ia levar? Olha quem é o rei Robert, olha isso. Deixe-me lhe contar um segredo, Ned. Mais de uma vez sonhei em renunciar à coroa, embarcar para as cidades livres com meu cavalo e meu martelo, passar o tempo fazendo guerra entre vadias. Diga que eu me lembrei. Pode falar, pode falar. O eterno adolescente rei Robert. Imagina isso num governante, tá? E por que o Robert desiste de ir lá pro torneio? Porque o Sir Barristan Selmy tem a ideia, o cavaleiro lá da Guarda Real, ele tem a ideia de dizer assim, olha, rei, eu acho que não é legal o senhor ir, mas não porque o senhor tá proibido de ir, ou vai ser perigoso, é porque, olha, imagina, quem é que vai machucar um rei? As pessoas que lutarem com o senhor, né, com Vossa Majestade, não vão deixar o senhor ganhar. Então, o que o Robert quer extravasar essa raiva, essa coisa bem infantil, gente. Aí o Sir Barristan, e Ned percebe e dá suporte a ele, né? Então, assim, o Ned, nesse mesmo capítulo, a gente vai ter lá com Varys. Quando o Ned vai conversar com o Varys vai dizer pra ele assim, você sabe quem foi, o que tá tendo assim uma conspiração, assim, porque ali era pro rei Robert lutar realmente com alguém e depois ele ser assassinado, porque seria no torneio, né, seria uma luta. E a Cersei, ela tinha dito publicamente que o Robert estava proibido de lutar no torneio. O que se faz com uma criança rebelde, gente? O que você faz com a criança rebelde se você quiser que ela não faça alguma coisa? Ela não pode tocar no fogão. O que você faz com ela? Você diz assim, olha, é proibido tocar no fogão. Vai criar o interesse dessa criança para ir pegar no fogão. Então, assim, o rei Robert é nessa vibe, né? E isso tudo meio que se fecha, porque o Ned percebe com essa coisa do Varys que o Ned é fácil de se manipular por ele ser uma criança. E aí, ladeira abaixo. E o rei Robert, percebendo que o filho realmente tinha mentido lá com a questão da loba, da Arya, com relação à Arya, né? O rei Robert sabia o tempo todo. Isso aí tudo vai dando um alívio pro Ned, né? Perceber que o rei Robert tá chateado. Ele não é muito a favor dos Lannisters. Ele tá ali com os Lannisters. Pra ele, os Lannisters colocaram ele ali no poder e tudo, mas ele tem uma raivinha ali da Cersei. E ele diz assim, olha, o que você faz quando você percebe que seu filho é mau? Eu lembrei do Precisamos Falar sobre o Kevin. Juro-lhe, nunca me senti tão vivo como quando estava ganhando este trono, nem tão morto como agora que eu possuo. E olha só a ingrisilha do Ned, né? Ele tá ali sem provas, naquele dilema. Ele precisa que o Robert saiba as suspeitas dele, que são que os Lannisters mataram Jon Arryn e que os Lannisters tentaram matar o Bran também. O que ele não percebe ainda, que ainda temos nosso mistério Agatha Christie aqui, é que qual a relação que tem da tentativa de assassinato do Bran para a morte do Jon Arryn e qual a ligação que tem do bastardo do Ned, o Gendry, porque a gente fica sabendo assim que o Ned teve outros bastardos. Por que o Jon Arryn foi para aquela forja ali e aí encontrou o Gendry e achou aquilo tão importante que esse bastardo era uma ameaça
para o reinado do rei Robert. Vamos ao torneio? A gente tem lá o Sandor Clegane contra o Jaime Lannister, e a gente tem o Gregor Clegane contra o Sir Loras, o Cavaleiro das Flores. Eu percebi a ansiedade da Sansa, vocês perceberam assim? Ela tá naquela ansiedade, só que assim, o Sandor Clegane é o cão, aquele lá do vídeo passado, né, da Bela e a Fera, aquela coisa toda, analogia que a gente fez com a Bela e a Fera. E aí o Sandor Clegane, ele tá lutando com o Jaime, mas o que vocês acharam assim? Olha, outra dúvida melhor do que esse Capitu traiu ou não Bentinho, é a gente pensar se Sansa já tava meio que torcendo pro Sandor Clegane. Eu achei que tava. O que vocês acharam? E nessa parte do torneio a gente vai conhecer um pouquinho mais do irmão do Sandor Clegane, que a gente viu a história dele lá no vídeo passado, em que ele queimou, né? Ele é o responsável pela queimadura do rosto do Sandor Clegane, e o irmão dele é o Montanha, que é o Gregor Clegane. Pra você que tá lendo a primeira vez, se for que nem eu, que eu passei batido, não sabia a diferença de nenhum dos dois, aqui ó, vídeo que ajuda você a entender também aqui a Guerra dos Tronos. Eu só fui entender mais agora, lendo da segunda vez. Acho que também porque eu assisti a série de TV. Então assim, eu gostei tanto do plot do Gregor, que é o Montanha, porque ele, na verdade, ele é o primeiro filho, né? Então foi ele que ficou, ele é aquele cara solitário que ficou com um castelo. E o Sandor, que é o cão, que é o do rosto queimado, ele vive lá na corte, e o irmão não. Então ele é aquele cara que todo mundo tem medo, até o Ned não se sente bem ficar do lado dele. Nesse capítulo dele, a gente lê isso, né? Então eu achei que esse plot do Gregor dá até um livro gótico, porque ele tem um castelo e olha só os rumores. Ele matou as duas esposas que ele teve. Os criados que chegam nesse castelo também não sobrevivem, desaparecem. Olha que plot o George R. R. Martin abriu para outras histórias no estilo gótico. Eu amo a parte que a Arya chega lá no torneio, lá pro final do torneio, e que ela tá com hematomas do treinamento dela. O treinamento dela tá puxado. Ned tá na esperança dela achar ruim e pedir pro pai que não quer mais treinar, esquecer essa ideia de manejar a espada. Mas não, ela tá adorando o treino com o Sírio, e ainda vem com essa pérola de dizer que o Sírio, ele ensina pra ela que cada ferida é uma lição, e a cada lição ela se torna melhor. O que me faz perceber o treino da Arya de um jeito diferente, que me lembra os samurais. Eu tô lendo até um mangá que é sobre, que fala da vida do Musashi, que é um samurai famoso de lá do Japão. Então eu me lembrei muito dessa coisa dos samurais, em que a luta, o treino da Arya com o Sírio, Forel, primeiro que fica essa coisa da luta como uma dança, e o Sírio, ele tá trabalhando também a mente da Arya. Inclusive ele fala que é para ela ver com os ouvidos e o nariz. É uma coisa que vai misturar também a sabedoria espiritual com a arte, com uma arte, ou seja, uma dança, e a luta física. O treino da Arya, ele não é só físico. A gente poderia dizer que é um treino transdisciplinar. Agora muita gente vai sair do vídeo porque eu exagerei nessa teoria. O Varys, ele tem que ir para falar, ele tem que conversar com o Ned de um jeito bem misterioso e sombrio, assim, incógnito. Então, mais uma vez, a gente vai pensar, pra gente prestar atenção no comportamento do Ned, em como o Ned tá investigando toda essa situação do Jon Arryn. O Varys, ele vai dizer mais uma vez, olha, a rainha tem ouvidos em tudo quanto é lugar. O Ned tá desconfiado dela, gente, dos Lannisters, tá? Então, atenção, o Varys teve o maior cuidado para ir falar com o Ned. E eu gosto dessa parte do Varys com o Ned, porque ele chega e a gente vai saber um ponto de vista, assim, por que só agora o Varys estava todo assim, o Ned só tinha o Ned nas reuniões do conselho já não gostava muito do Varys.
ele sabe que o Varys tem muitos espiões, assim, que eles chamam de passarinhos, de crianças que ficam olhando tudo que tá se passando. E aí o Ned chega assim, poxa, mas por que só agora esse eunuco, né, esse careca veio me procurar? E é quando o Varys fala pra ele, olha, a Fortaleza Vermelha abriga 2 tipos de pessoas. Aqueles que são leais ao reino e aqueles que são leais apenas a si mesmos. E isso aqui, a gente vai parar tudo pra analisar, porque é muito profundo, né? E também porque, olha só, o Ned, ele vai perguntar para o Varys, ele vai perguntar, tá, mas por que a rainha, ela tá preocupada comigo? Se você, que é o Varys lá, também tem tantas coisas, né? Outras pessoas têm tantos interesses em comum, interesses próprios. A gente tem uma divisão, né? Pessoas que estão interessadas, são leais a si mesmas, e pessoas que são leais ao reino, a um propósito. E as pessoas que são leais a si mesmos poderiam temer outras pessoas leais a si mesmos, porque todos são meio que inimigos, né? Mas não, as pessoas leais a si mesmas, elas temem as pessoas leais ao reino ou aos propósitos. Então olha só a cabeça do Ned aí nessa confusão toda. O Ned, ele tem aquela coisa, eu acho que do norte, isso aí é uma interpretação minha, quero saber sua interpretação também. O Ned, ele parece que tem uma parte no livro que fala assim, ó, não se cantam canções sobre aranhas, e o Varys é considerado uma aranha, né, aquele ser que vai andando assim de espreito. É como se fosse uma coisa assim, ó, o norte, na cabeça do Ned, e os Stark são muito assim. Tem uma parte até que o Ned fala, olha, Arya e os seus hematomas, Sansa com as suas canções, né, com os seus sonhos. Os Starks, olha o Jon Snow também lá na muralha. Os Starks, eles, essa coisa do norte, como o Ned criou os filhos deles honrados e tal, trazem uma coisa também um pouco de dificuldade de avaliação de pessoas. Porque essas histórias, né, se a gente ficar só nos livros, nos contos de fadas, eu não sei se a gente vai conseguir perceber a natureza humana de uma forma mais complexa, que eu acho que é isso que faz a confusão do Ned ali com o Varys. É como se a gente tivesse, eu acho que na literatura hoje fica mais fácil pra gente entender. A literatura hoje a gente não tem mais heróis e vilões, né? A gente tem anti-heróis, anti-vilões, e eu acho que na cabeça do Ned, eu acho que fica tudo assim, olha, temos heróis e vilões. E o Varys vem nesse diálogo primoroso mostrar que pra Ned atentar pra que talvez que aí em Porto Real ele vai ter as víboras aí em volta, ele tá numa trama, ele tá numa conspiração. E é isso que faz do Ned ficar inquieto e não perceber direito o que o Varys está querendo dizer pra ele. E nesse momento a gente aqui no livro, ele fala, eu quero, ai que agonia, eu queria voltar várias horas, ele quer largar tudo e voltar para Winterfell. Lá em Winterfell, ele olha a mente do Ned. Lá em Winterfell, ele só tinha que se preocupar os inimigos, ou seja, heróis e vilões. De inimigos, ele tinha o inverno, clima, né? Claro que coisas visivelmente ruins. O inverno e os selvagens. Os selvagens a gente vai falar deles mais pra frente. Não é legal elaborar muito eles aí, mas na cabeça do Ned, os selvagens são vilões. Então no norte não existe conspiração? Você acredita que no norte não existem intrigas? Claro que por conta do norte tá sempre com o problema crescente dele ser os suprimentos, os alimentos. Não tem tanto tempo, não existe tanto tempo assim de fazer intrigas, mas eu não acredito, sabe? Eu não compro muito a ideia de que no norte não tem intrigas. Pode ter menos intrigas pelo fato de estar mais separado da fonte de poder, mas ali tem uma fonte de poder que são os Starks. Será que o Ned é que não notava as intrigas que ali ocorriam? E acho que a gente pode fechar o vídeo, porque agora sim, né, o Ned tá totalmente aterrorizado, porque existe aí a gente já sente a presença de um risco muito forte do rei ser assassinado. É isso, até o próximo vídeo.